Pessoal, deixa eu gravar aqui para vocês rapidamente uma orientação para as multas que chegam de manobra brusca, tá? Artigo 175, multa de trânsito. A multa está mais ou menos uns 2.900 e pouquinho, né? Então existem algumas linhas de defesa, cada caso é um caso, mas duas são importantes. Primeiro, a intenção da pessoa praticar aquela infração. Porque às vezes ocorre acidentalmente a manobra brusca. É um desvio de buraco, ou você freou um pouquinho mais. Porque tem a arrancada brusca, né? Que é um outro vídeo que eu vou fazer depois. Mas tem a manobra brusca. Às vezes a pessoa só se desviou de alguma coisa, de um acidente, de um buraco, de alguma situação, alguém apareceu na pista. Enfim, tem várias situações que a pessoa não queria praticar aquela infração. Ela não queria exibir, fazer um exibicionismo intencional, doloso, com má intenção, com a intenção, com a vontade de fazer intencionalmente aquela manobra perigosa. A manobra, ela pode ser perigosa, mas ela, para ser infração, precisa ter intenção de praticar o ato. E às vezes não ocorre essa intenção. Então o núcleo da defesa precisa ficar comprovado a intenção por parte do Estado que vai autuar. E precisaria ficar provado por parte daquele que se defende, por ser direito administrativo, ou nos inverte contra o cidadão. O cidadão tem que provar. E tem situações que não tem como provar. Isso até é matéria de outros vídeos que eu já fiz. Não tem como você provar que não teve intenção. Se torna a prova, então, estamos diante de uma prova impossível, de uma prova diabólica. Muitas situações são geradas, as pessoas acabam pagando multas caríssimas porque não sabem se defender. A questão é, tem que ter prova. Tem que ter prova. Então, neste caso, o cidadão deveria provar, né, provar que não teve intenção. É possível isso? Não é possível. Não tem como o cidadão provar que não teve intenção. Porque os fatos ficaram. Se foi um carro que tomou uma fechada nele de repente, como é que ele vai provar isso depois? Então, nesse caso, é importante você fazer a tese de inversão de ônus. Se você fizer o recurso administrativo, você vai fazer essa alegação, o Detran não vai aceitar. No poder administrativo, no rito administrativo, no processo administrativo, além da multa de 2.900, você vai perder a carta. Vai ficar com a carteira suspensa. Então você tem que fazer o quê? Na tese de defesa, você deve fazer a defesa administrativa, respeitar os prazos da defesa de suspensão, mas você não tem êxito, porque no processo administrativo, você é réu, o Detran é autor da ação administrativa. Eu aconselho você, pode fazer o rito administrativo se você quiser, é até bom fazer, mas que paralelamente faça o judicial. Porque no rito judicial, o entendimento dos juízes do juizado especial da Fazenda Pública, que é o foro competente, nesse rito, muitos juízes já estão decretando em desfavor do Detran, que o Detran, através do seu agente, prove a intenção. E eles não conseguem fazer essa prova. Tá? Então é muito importante para você. As pessoas não sabem quanto gastam para fazer isso, e tem muitos advogados, profissionais liberais também que assistem meu canal, que também me perguntam quanto cobrar por esse trabalho. Eu vou dizer o que eu acho justo, o que eu cobro quando me contratam, ou o que eu acho que você como advogado, ou você como profissional liberal pode cobrar. No rito administrativo, eu acho justo cobrar 10% do valor da multa. Mas desde que você seja um profissional especializado e saiba o que está fazendo. E por que está fazendo. O rito administrativo tem que tomar cuidado, você não pode falar bobagem. Você não pode deixar de falar e não pode falar o que não é para falar. E nem deixar de falar o que é para falar. Se você é um profissional qualificado, cobre 10%. E você que está querendo contratar alguém, quer contratar um profissional qualificado, pode pagar esses 10% para um profissional que você confie. E se você é advogado, eu acho que deve cobrar 20%. Se você já for direto no judicial. Se você for direto no judicial, eu aconselho a você também fazer a defesa técnica, só de manifestação
no rito administrativo para não bloquear a carta enquanto você recorre no judicial. Informar no judicial que está fazendo a defesa técnica, explicar o motivo, que é para não dar litigância de má-fé. Tá? Mostrar no rito administrativo, pedir o efeito suspensivo, fazer a defesa no prazo, informar que teve ação judicial. Você fazendo isso, não bloqueia a carta. E no judicial, informar que fez isso, entendeu? E fazer as duas ações e cobrar 20%. Se você quiser fazer só no rito administrativo, 10%. Tanto para quem paga quanto para quem cobra. É a minha opinião que eu tenho para dar para vocês. Tá? Então, provar a intenção, o dolo, né? Um dolo administrativo, vamos dizer assim. Uma intenção, tem que ter prova disso. Tá? E pedir a inversão do ônus. A inversão do ônus e a prova o rito administrativo, que é o Detran, ele não vai aceitar essa alegação. Você pode colocar, como eu falei, a tese de defesa explicando, só que você está requerendo esse direito. E aí se não é assim, você vai ter que ir para o judicial. O problema é que se esgota o administrativo e você não fez judicial, naquele intervalo você acaba ficando sem a carta. É perigoso. Então tem que saber como conduzir processualmente os dois processos ao mesmo tempo. Tá bom, pessoal? Um abraço. Doutor Adam, especialista em direito de trânsito, direito administrativo. Um abraço para você. Detalhe que eu estava esquecendo. Aqui não se fala de culpa, tá? Às vezes a pessoa tem culpa, que é o mérito, mas aqui não se fala disso. Tem que ser processualista. A questão não é ter culpa ou é inocente. A questão é punir da forma correta. Então, se você tem o direito processual a teu favor, independente de culpa, ou seja, você tem o direito de extinção do processo sem julgamento do mérito. Isso daí é direito processual. Sem julgar o mérito da culpa, você tem o direito de anular o processo, se o Estado não tem como provar. Isso é tese de defesa. Isso é um direito do cidadão. Isso não tem nada a ver com ser moral ou imoral. Isso é debate jurídico. Você, cidadão, tem o direito de ser absolvido se eles não provaram o que fizeram, independente de culpa ou não. Isso é um segundo assunto. Tá bom, pessoal? Um abraço.